Depois do Rick ter deixado o cara desnorteado, ele fica lá parado ouvindo o número das pessoas que passou como aventureiro. E a Elfa pergunta pra ele por que ele está tão calmo, que nos outros exames ele fica muito nervoso. E ele fala que estava lembrando de algumas coisas. Ele começa a lembrar de quando ele era criança, que ele estava lendo um livro sobre um aventureiro muito famoso. E fala pro pai e a mãe dele que ele quer se tornar um aventureiro. O pai dele fala que não concorda, a mãe dele também fala que não. O pai dele fala que é melhor arrumar um emprego estável e tranquilo. Ele fica meio desanimado na hora, mas vai falar com o médico. E o médico fala que a magia dele ainda não despertou, mas é pra ele esperar um pouco que talvez ela possa despertar. E ele pergunta pro médico se por acaso ele vai ter a mesma habilidade do Yamato, aquele das lendas que ele fica lendo. E o médico fala que sim, que a habilidade dele é igual, mas ele tem que esperar ela despertar. Ele fica muito feliz com aquilo, mas se passa vários anos e a habilidade dele nunca despertou. Então ele desiste de ser um aventureiro e vira um recepcionista de guilda. Um certo dia ele estava deitado e pensando o que ele estaria fazendo agora se ele não fosse um recepcionista de guilda, e sim se ele tivesse virado um aventureiro. Mas de repente ele escuta uma pessoa gritando e vai correndo até lá e vê que é um monstro. E aquela elfa aparece e destrói o monstro com muita facilidade. E depois daquilo os dois ficaram bem próximos. E ele está muito feliz porque chamou ela pra ir jantar com ele. E o pessoal começa a gritar que tem um tanto de monstro aparecendo. Ele vai correndo até lá pra dar uma olhada, mas ela já tinha derrotado todos. Mas acabou aparecendo mais monstros ainda e os outros aventureiros foram lá ajudar. Mas de repente aparece um dragão muito poderoso e a elfa sente que foi ele que destruiu a vila dela e ela fica incapacitada e não consegue mais lutar. Eles tentam fugir, mas o dragão prende eles dentro de uma barreira. E todos eles ficam com muito medo e falam que com certeza agora eles vão morrer. Mas o Rick cria coragem e vai pra cima dele. O cara pergunta o que ele tá fazendo, ele fala que vai enfrentar essa coisa. E os outros vendo que ele criou coragem, mesmo com aquele dragão daquele tamanho, eles também vão pra cima, mas apenas um golpe de fogo do dragão e todo mundo fica machucado. Mas o Rick se recusa a desistir e de repente o poder dele desperta e ele dá apenas um golpe no dragão e consegue matar ele. Ele fica muito feliz na hora, mas ele acaba desmaiando. E quando ele acorda, ela pergunta pra ele se por acaso ele quer fazer parte do grupo do qual ela pertence, e que ele pode se tornar um aventureiro. E quando o Rick para de pensar, chama o número dele, que ele passou como aventureiro, e ele fica muito feliz.